Salmo 119, versículo 11. Gostaria que nós guardássemos esse salmo no nosso coração. Armazenei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vou repetir, irmãos. Armazenei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Também o verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E também, se os irmãos quiserem marcar nas suas anotações, Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é sobre isso que nós gostaríamos de tratar hoje, irmãos. Da palavra que está elevada acima de todos os céus. Exaltaste o teu nome e a tua palavra acima de todos os céus. E do valor dessa palavra quando armazenada no nosso coração. Que o Senhor nos ajude com isso, irmãos. Primeiro nós precisamos perceber a natureza da palavra de Deus. O que nós entendemos ser a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente maduro e habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada por Deus, soprada por Deus. E é isso que você tem nas suas mãos e eu tenho nas minhas mãos. A palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós ouvimos ataques à palavra de Deus. Mas você pode ter certeza que o Senhor, na sua infinita misericórdia e na sua infinita e maravilhosa providência, Ele trabalhou durante todos esses anos para que nós tivéssemos a infalível, inerrante palavra de Deus, exaltada acima de todas as coisas, que está nas nossas mãos hoje, para que possamos fazer uso dela e crescermos através dela, não de outra maneira. E é uma necessidade em toda a nossa vida cristã, irmãos, que nós demos atenção à palavra de Deus. Que nós possamos fazer o que esse salmista disse no Salmo 119, verso 11. Eu armazenei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós precisamos que habite ricamente em nós a palavra de Cristo. O que significa isso, irmãos? Significa que o Deus transcendente, Ele se tornou imanente e Ele falou. E nós temos a sua palavra. Mais de 11 vezes você lê no capítulo 1 de Gênesis que Deus disse. Deus disse. Deus disse. Ele falou. E os homens, segundo de Pedro 1, 21 e 22, escreveram, homens santos escreveram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Senhor falou no sotaque humano. O Senhor falou em linguagem que nós pudéssemos ouvir. O Senhor falou de uma maneira que nós pudéssemos guardar. O Senhor ainda fala. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a sua palavra é eterna. Ele elevou a sua palavra acima de todos os céus. Amém? A Bíblia diz em Hebreus 1:1 que havendo Deus outrora falado. E aqui você tem dois princípios, irmão. E Deus não discute com isso com ninguém. Primeiro, Ele existe. Segundo, Ele fala. Amém? O Deus que existe, fala. E é isso que nós cremos.
Você está com a sua Bíblia em mãos? Esta é a palavra do Deus eterno. Esta é a palavra que deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É nela que nós nos apegamos. Se os irmãos puderem deixar suas Bíblias abertas no Salmo 119, esse salmo que exalta a palavra de Deus. Esse salmo tem 176 versículos, irmãos. Ele tem 8 grupos. Aliás, ele tem 22 grupos de 8 versículos. Cada versículo desse começando com uma letra do alfabeto hebraico. É um salmo que fala em suma da palavra de Deus e como nós devemos lidar com a palavra de Deus. Mas eu gostaria que hoje nós guardássemos no nosso coração o verso 11, ainda que nós vamos olhar muitos outros hoje. Realmente você quer ter uma vida na presença de Deus? Se realmente você quer ter uma vida de maturidade cristã, se você realmente quer que Deus fale contigo, está aqui as palavras de Deus. É através delas que Ele fala contigo. E você responde a Ele. E o Espírito vivifica essas palavras para o seu e o meu coração. Deus tem usado esse mecanismo que Ele deixou para nós, concluído há muitos e muitos milhares de anos, para nós entendermos e confiarmos naquilo que Ele deixou escrito. E esse salmo, irmãos, ele lida com a palavra de Deus e chama ela de muitas coisas diferentes. Você vai encontrar pelo menos 7 títulos que a palavra de Deus recebe nesse salmo: a lei do Senhor, os testemunhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, os juízos do Senhor, os decretos do Senhor, a palavra do Senhor. A lei do Senhor é todo aquele manual que precisamos, tudo aquilo que Deus deixou descrito. Fala de uma maneira mais ampla desta palavra que está nas nossas mãos. Nesse salmo ela não está se tratando da lei que foi dada a Moisés, mas de toda a palavra de Deus, inspirada por Deus. O testemunho do Senhor é o que você precisa saber sobre o que Deus disse sobre todas as coisas. Você gostaria de saber o ponto de vista de Deus sobre todas as coisas? Está aqui. Está na sua mão. O que Deus disse sobre tudo está aqui. Vamos dizer assim, a história contada do ponto de vista de Deus. Esse é o testemunho de Deus. E em 1 de João nós ouvimos dizer assim que se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Amém, irmãos? Aqui você encontra também os mandamentos de Deus. O que agrada o coração de Deus. O que o Senhor deixou para você guardar. Aqui também você encontra os preceitos de Deus, os julgamentos de Deus sobre as coisas que você não deve fazer. Você encontra também os juízos de Deus. E aliás, irmãos, não só os juízos de Deus com respeito às nossas vidas, mas o juízo de Deus com respeito a todas as coisas, com respeito ao mundo inteiro. Os decretos de Deus, aquilo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo e que podem, todo o inferno e todas as forças malignas se levantarem contra, não serão capazes de desfazer os decretos de Deus, o Deus que estabeleceu tudo antes da fundação do mundo. Esta é a palavra de Deus, irmãos. Essa é a palavra que nós precisamos armazenar dentro do nosso coração. Saiba que a maneira ordinária de Deus falar com você está aqui. E você responde em oração por aqui. Ele fala pela sua palavra e você responde a Ele com as suas palavras. Ele fala pela sua palavra. Sabe, nós vivemos num mundo, irmãos, que as pessoas querem que Deus fale diretamente a elas, como se aparecesse um anjo, ou elas estão diante de uma circunstância na sua vida e esperam que de alguma forma Deus desça do céu e fale com elas. Deus já falou com elas. Elas que não estão interessadas em ouvir o que Deus disse. Elas estão interessadas
em fazer a sua própria vontade. Um escritor do passado diz que 2 livros você tinha para ler nesta vida. Um é a palavra de Deus, onde você encontra toda a vontade de Deus. E o outro é a criação de Deus, onde você encontra a sua glória, a glória do Deus. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esta é a palavra eterna de Deus, irmãos. E como essa palavra trabalha no nosso processo de vida cristã? Se você abrir, por exemplo, em 1 de Pedro 23 a 25, você vai ver que foi por esta palavra que o Espírito Santo te regenerou. E eu vou passar muitos textos rapidamente, porque a gente tem pouco tempo. 1 Pedro 1:23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Não é interessante, irmãos? A palavra do Deus vivo vive. E qual é a comparação que faz o autor com isso? Toda a carne é como a erva, e a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Os irmãos estão entendendo a riqueza que é a palavra de Deus, irmãos? No nosso processo de vida cristã, nós fomos regenerados pela palavra. A palavra de Deus que vive e permanece para sempre. E não somente isso, irmãos. A palavra de Deus está aí para nos escrutar, para nos avaliar, para nos examinar. Como diz Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e vai ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Sabe como você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Pela palavra de Deus. Sabe como você vai descobrir se aquilo que você está fazendo é uma vontade sua ou de Deus? E como você vai se autoexaminar? Através da palavra de Deus. Ela é a bacia de bronze, onde você vê a sua sujeira. Ela é o espelho que mostra o estado real do seu ser. É por ela que nós balizamos a nossa vida. É por ela que nós julgamos a nós mesmos. Amém, irmãos? É por ela que nós julgamos as nossas atitudes, os nossos conceitos, como Isa disse, que são tantos e errados. A nossa maneira vã de crer que nós recebemos dos nossos pais. Quando nós estamos envolvidos com a palavra de Deus, esta é a espada que penetra no mais profundo do nosso ser. Que ela é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do seu coração. Não é interessante? As pessoas, elas têm visões na sua própria mente carnal, como diz Colossenses 2, e dizem que foi Deus que falou com elas. Mas se estivesse se envolvendo com a palavra de Deus, irmãos, ela seria uma espada para dividir aquilo que é do espírito e da alma. E a palavra de Deus diz em Hebreus 4:13 que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão nuas e patentes perante aquele a qual devemos de prestar contas. Todos nós vamos prestar contas daquilo que temos feito com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Se nós queremos julgar nós mesmos, nós temos a vara de medir. Amém? Sabe quando você quer tirar a medida de algo? Você precisa de uma cana, de uma vara de medir. Esta é a cana para medir. Essa é a cana para medir o seu comportamento no seu casamento. Essa é a cana para medir o seu comportamento com seus filhos, diante da sociedade,
com a sua família, a palavra de Deus. Que se nós estivermos em relação com ela, nós seremos esquadrinhados por ela, examinados por ela. Amém, irmãos? Também a palavra de Deus é a única maneira de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, irmãos. Nós lemos esse texto de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se as minhas palavras permanecerem em vós, sois verdadeiramente meus discípulos. E nós precisamos hoje chamar a atenção, cada um de nós, para as nossas vidas e ver quanto da palavra de Deus nós temos armazenada no nosso coração. Se as palavras do Senhor estão em nós, nós somos discípulos do Senhor. O que você conhece da palavra de Deus? Quantos versículos você tem armazenado no seu coração, irmão? Isso, irmãos, fala de uma coisa que os judeus conheciam muito bem no século I. E, aliás, é uma das testemunhas a respeito de que aquilo que eles escreveram nos evangelhos é verdadeiro. Eles tinham a tradição de armazenar a palavra no seu coração. E eles faziam isso oralmente, de pai para filho. Eles guardavam a lei do Senhor, e muitos daqueles fariseus tinham a lei inteira do Senhor armazenada no seu coração. E você vai me dizer assim: mas eles não tinham Jesus Cristo. Mas e nós que temos Jesus Cristo, irmãos? Que temos o Espírito para nos lembrar todas as coisas, que temos o Espírito para nos dar toda a capacidade que precisamos. Será que nós não conseguimos da parte do Senhor a habilidade de guardar a sua palavra? Será que você vai se manter na sua desculpa esfarrapada perante Deus, que você não tem boa memória e por isso você não pode guardar a palavra de Deus? Isso é uma mentira, e talvez você tenha sido enganado e está se enganando por muito tempo. Todos nós somos capazes de guardar a palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Ainda que as nossas capacidades sejam diferentes, cada um de nós na sua medida, mas todos nós estamos habilitados para guardar a palavra de Deus. E se as palavras de Jesus permanecerem em nós, nós seremos verdadeiramente seus discípulos. Então, porque essas palavras estão em nós, nós conhecemos a verdade. Esta é a palavra da verdade do Evangelho. E porque nós conhecemos a verdade nos libertará. Amém? Então você não tem outro caminho diante de Deus. Você foi regenerado pela palavra da verdade. Você é julgado e examinado pela palavra da verdade. E você precisa que essa palavra habite ricamente dentro do seu coração. A pessoa de mais idade que nós temos entre nós aqui é capaz, pela graça de Deus, de guardar a palavra dentro do seu coração. E não há outro caminho, irmão, irmã, para que você amadureça no Senhor, a não ser esse. As coisas não vão acontecer por osmose, não vão cair do céu sobre a sua cabeça. Você precisa se dedicar a guardar a palavra de Deus. E os judeus do primeiro século eram especialistas nisso. Eram homens que não tinham internet, não tinham buscas, não tinham bíblias digitais, mas conheciam as Escrituras. E os discípulos guardaram oralmente as palavras do Senhor Jesus, guardaram elas na sua memória, deixaram elas escritas para nós, para que depois deles nós pudéssemos guardar essas palavras no nosso coração. Então nós gostamos muito de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas sem a palavra de Deus, irmãos, não tem verdade. Sem a Escritura Sagrada, não estamos ligados à verdade. Ela contém e ela é toda a palavra de Deus. E quando eu falo contém, não digo que em alguns lugares ela contém. Em todas as letras dela está a assinatura do dedo de Deus. Ela é a palavra de Deus.
100% inspirada pela boca de Deus. Amém, irmãos? Através de autores humanos. Às vezes nós pensamos também que não precisamos pedir mais fé para o Senhor, mas a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé. E 10:17 de Romanos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, como você vai ter fé? Como você vai prosseguir na fé se você não conhece as palavras de Deus? Não é assim, irmãos? Como você vai ter alimento para se sustentar durante sua vida de fé sem a palavra de Deus? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Precisamos armazená-la no nosso coração. Amém? E todas as vezes que essa palavra, pelo seu Espírito Santo, se tornar vida, irmãos, a fé vem ao nosso coração por essa palavra. É interessante que até mesmo esta expressão meditando na palavra de Deus, no idioma hebraico, ela tem um sentido de falando baixinho consigo mesmo a palavra. Como é que você vai falar baixinho a palavra se você não conhece um versículo, irmão? Como é que você, a irmã, está lá limpando uma louça, lavando a casa, ou trabalhando em algum lugar, e vai meditar na palavra se não a conhece, se não a guardou? Nós temos perdido esse passo diante de Deus, irmãos, de guardar a palavra no nosso coração. E quando nós guardamos a palavra no nosso coração, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse, de tudo que Deus disse, e aquilo se torna vida para nós. Amém, irmãos? Também nós precisamos da palavra de Deus no nosso processo de santificação. João capítulo 17, versículo 17, quando Jesus ora pelos seus discípulos, ele diz ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, esse processo de santificação, irmãos, que é isso que está acontecendo conosco agora, todos os cristãos, estamos sofrendo um processo de santificação, onde o Espírito de Deus está trabalhando em nós, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. E neste processo, o mecanismo que o Espírito usa para nos santificar é a palavra da verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não é o que você pensou da palavra, irmão. Não é a sua interpretação daquele texto que você acha que é controverso. É a palavra de Deus. A palavra que Deus soprou. A palavra que foi escrita e temos nas nossas mãos. Ela é poderosa, irmãos. Amém? Quando nós abrimos a Bíblia em 2 Timóteo 2,15, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que nós vamos ser preparados, irmãos, nessa vida cristã? Manejando bem a palavra da verdade. A nossa preparação, irmãos, como Paulo diz: filho meu, fortifica-te na verdade. E aquilo que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, transmite a homens idôneos. Está vendo, irmãos? Aquilo que ele tem no coração, ele transmitiu a Timóteo. O que ele tinha no coração, irmãos? A palavra de Deus. Transmite a homens idôneos, segunda geração, para que esses também transmitam a outros, uma outra geração. E isso acontece lá em Deuteronômio capítulo 6. Era para nós falarmos a palavra de Deus aos nossos filhos, ao deitar, ao levantar, sentado na mesa, à beira do caminho, andando pelo caminho. Como é que nós vamos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos, irmãos? A única maneira de transmitirmos a palavra de Deus aos nossos filhos é se ela habitar ricamente no nosso coração. Então, por onde nós estivermos, nós vamos transmitir a palavra de Deus aos nossos filhos. Quem aqui tem filhos?
Quem aqui pensa em ter filhos? Muitos, né, irmãos? Esta é a palavra que deve ser transmitida por nós aos nossos filhos e a nossa responsabilidade como pais. Esta é a palavra que nos prepara, irmãos, para sermos obreiros aprovados. Esta é a palavra que nos faz obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Nós precisamos ser preparados pela palavra da verdade. Amém, irmãos? Nesta palavra, irmãos, está todo o conselho de Deus. Em certo salmo, Deus disse assim, que aquele povo conheceu as obras de Deus, mas Moisés conheceu os caminhos de Deus. Sabe o que é você conhecer o caminho de Deus? É conhecer os propósitos de Deus, a maneira de Deus lidar com todas as coisas. É pela palavra de Deus que você sabe tudo o que vai acontecer, como Deus trabalha com a raça humana, com a sua criação, na sua vida, na minha vida, como Ele vai trabalhar no futuro. Tudo está descrito na palavra de Deus. Existe um hino antigo que diz assim: Ele vence, aleluia, Ele vence. Eu li o final do livro, Ele vence. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu li o final do livro, Ele vence. E num período de tanta apostasia, o anjo teve que dizer a João: escreve estas palavras, são fiéis e verdadeiras. E não há um período de tanto abandono da nossa fé, irmãos, como agora. Tanta descrença na palavra de Deus. O Senhor não voltou ainda e você está pensando que Ele não voltará. E por isso nós estamos vivendo tão regaladamente as nossas vidas, como se nada fosse acontecer. A palavra de Deus diz que esses céus e essa terra que agora vemos passarão e serão recolhidos como uma veste. Está tudo sendo preparado para o fogo. E Abacuque diz: não é bom que os homens trabalhem para o fogo. Então, irmãos, se nós quisermos conhecer os propósitos de Deus, o que é o homem, o que é o mundo, o que é a criação, nós termos uma cosmovisão correta das coisas, quem é Deus, quem é o Filho, quem é o Espírito, quais são os propósitos de Deus, a teleologia, o estudo dos propósitos eternos de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso diz respeito à nossa vida cristã, irmãos. Amém? Ah, irmão, mas eu não gosto de ler a Bíblia. Não, eu gosto mesmo é de evangelizar. Meu negócio é evangelizar. O que você evangeliza, irmão? Quando Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, diz para Timóteo pregar a palavra, ele não diz assim para Timóteo: Timóteo, prega de Jesus, fala aí alguma coisa, irmão. Ou a Bíblia diz que tem que pregar a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Paulo deixa claro que Timóteo tem que pregar, irmão. A palavra de Deus é o que nós devemos proclamar. Se alguém se levantar numa reunião para ficar contando filosofias, histórias humanas, irmãos, nós não precisamos ouvir. Nós não precisamos ouvir pregadores que abrem um texto porque gostaram de uma expressão bíblica e saem do texto, não falam mais do texto, nunca mais voltam para o texto. Nós não precisamos ouvir essas coisas. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Prega a palavra. Não é prega a tua palavra. Não é prega o que você entendeu da palavra. É prega a palavra, a tempo e fora de tempo. E eu pergunto para você e para mim, irmão: o que nós temos da palavra para anunciá-la?
O que nós temos da palavra para anunciá-la? Esses dias atrás, uma pessoa me perguntou assim: me fala uma coisa boa, porque a gente só está ouvindo coisa ruim. E eu disse, Romanos 4:25, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Aleluia. Isso é uma coisa boa. Isso é a proclamação da palavra de Deus. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Você quer uma notícia melhor que essa, irmão? Quando alguém falar para você assim: meu cara, passei uma semana terrível, difícil, me fala uma palavra que me dê esperança. O que você fala, irmão? Não fica assim, vai passar. Deus te abençoe. Prega a palavra. O que nós proclamamos, irmãos? E é para confrontar o seu coração mesmo, irmão. O meu. O que da palavra de Deus está nele? O que de Deus nós temos é o quanto nós temos a palavra de Deus no nosso coração. Porque as pessoas do mundo não vão olhar outra coisa senão a nossa vida. E nós deveríamos ser Bíblias que eles leem com as nossas atitudes. E não há como você ser semelhante a Jesus, alheio à palavra de Jesus Cristo. Nós vamos pregar a palavra. Amém, irmãos? Com a nossa vida nós vamos manifestar a palavra. Prega a palavra. Nós estamos no tempo que as pessoas não suportam mais ouvir a palavra. Sabe o seu sono na reunião, irmão? É porque você não suporta ouvir a palavra. Sabe a sua vontade de sair correndo da reunião? Por que essa reunião demora? É a sua incapacidade de ouvir a palavra. Você está alheio à palavra. Por isso que você não consegue ter reverência diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a verdade. E quando a palavra está sendo pregada, é como se estivesse tirando a nossa roupa, mostrando a nossa nudez e a nossa miséria. E as pessoas não conseguem admitir a exposição das Escrituras. E o que nós temos feito a respeito disso, irmãos? Será que nós temos nos dedicado às Escrituras? Nós vamos falar mais sobre isso. Irmão, a minha vida não tem fruto, não há fruto em mim, irmão. Eu nunca ganhei uma alma para o Senhor Jesus. João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza muito mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora leia o 7, irmão. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, o que vai acontecer? Pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Como é que você vai dar fruto, irmão? Se você permanecer em Cristo. E como é que Cristo vai permanecer em você? Se as palavras de Cristo permanecerem em você. Se as palavras de Cristo permanecerem em você, irmão, ela é viva e eficaz. Ela é vida e energia poderosa de Deus. E por ela nós daremos fruto. E sem ela é o que nós estamos vivendo, irmão. Sem fruto.
sem realidade. Sem o fruto do Espírito em nós, como está lá em Gálatas 5, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, e sem frutos para Deus. Porque as palavras de Deus não estão em nós. E se as palavras de Deus não estão em nós, é como se Cristo não estivesse em nós. E não há fruto. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então, irmãos, a palavra de Deus nos regenera, nos julga, nos discerne, faz-nos discípulos e nos liberta. Com ela nós recebemos fé. Ela está aí para, pelo Espírito, nos santificar, para nos preparar, para conhecermos os propósitos de Deus, para podermos proclamá-la às nações e para podermos produzir muito fruto e o nosso fruto permanecer. Como podemos responder a Deus nesse assunto, irmãos? Como está o seu coração, irmão? O que tem feito da palavra de Deus? Como podemos responder a Deus neste assunto de armazenar a palavra de Deus? Como guardar a palavra de Deus no nosso coração? É possível ou a sua falta de memória o impede? Qual tem sido o nosso esforço, irmão? Qual tem sido o nosso esforço para que possamos guardar as palavras de Deus? Quanto tempo nós temos nos ocupado com as palavras de Deus? Esse é o motivo de toda a nossa miséria, irmãos. Esse é o motivo de todo o nosso problema, seja de relacionamento, seja com nossos filhos, seja de ganhar as pessoas ao nosso redor. O motivo é que nós não estamos permitindo que a palavra de Deus tenha livre curso e seja glorificada. No capítulo 1 de Tiago, no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, guarde essa palavra, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. E o Senhor diz pela sua palavra assim: ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então hoje nós temos que avaliar as nossas vidas, irmão, e ver que terra nós somos. Que tipo de terra nós somos. Que terra é o nosso coração, irmão. Que terra somos cada um de nós. Será que nós somos boa terra, onde a palavra é plantada e dá fruto a 30, a 60, a 100 por um? Ou será que nós somos o solo rochoso, onde a palavra não tem raiz? Ou será que nós somos a beira do caminho, onde a palavra cai, mas logo vem o maligno e arrebata o que foi depositado no coração? Ou será que nós somos a palavra colocada entre espinhos, onde os cuidados dessa vida e a fascinação das riquezas ofuscam a palavra e fazem com que ela seja infrutífera? Que tipo de terra é o seu coração? A boa terra é aquela que acolhe com mansidão a palavra implantada. Essa palavra que é poderosa. É a palavra do Deus vivo. É a palavra do Deus que disse: haja luz, e houve luz. É a palavra do Deus que disse: haja luz e houve luz. E o mesmo Deus que disse isso é o Deus que resplandeceu no nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É uma palavra poderosa, irmãos. É uma palavra eficaz. É uma palavra eterna. É uma palavra que não muda, não faz curva. É uma espada. É um machado posto à raiz das árvores. É uma palavra do sim, sim e não, não. Ou você aguarda, ou você não aguarda,
e nela não há fruto na sua vida porque você não aguarda. Sim, sim, não, não. Ou você é transformado por ela, ou você é rebelde contra ela. E isso é muito duro, irmãos. Mas se nós sairmos por aqui mesmo entre nós, fazendo um interrogatório entre os irmãos, daquilo que nós temos guardado da palavra, daquilo que nós temos acolhido a palavra, que é poderosa, nós deveríamos realmente nos arrepender e chorar diante do Senhor. E a partir de hoje, dar valor digno a esta palavra, da qual e na qual e pela qual os homens deram suas vidas. Que irmãos dão a sua vida por uma folha dela. Que irmãos escrevem ela em pedaços de papel e levam por onde forem. E se forem defrontados com algum guarda, algum agente do governo, comem aquele pedaço de papel para não serem presos, porque amam a palavra, não podem ficar sem a palavra. Existia um irmão que recebeu um diagnóstico e que iria ficar cego. Ele disse: Senhor, o que farei se ficar cego? Ele não pensou, irmão, alguém vai ter que me carregar, alguém vai ter que me levar por aí, alguém vai ter que me fazer levantar da cama, me botar roupa, vai fazer tudo por mim. Ele não pensou isso, irmão. O que farei se ficar cego, Senhor? Nunca mais poderei colocar os olhos na tua bendita palavra, a palavra do Deus vivo. E ele diz que o Senhor deu graça e ele decorou todo o Novo Testamento. E quando ele voltou no médico um ano depois, o médico contou para ele assim: os seus exames estavam errados, você não vai ficar cego. O Senhor fez com que ele guardasse no seu coração todo o Novo Testamento, toda a palavra do Novo Testamento. Imagina, irmão, se esse irmão não tem resposta para dar àquele que pergunta a razão da sua fé. Imagina se alguém perguntar para ele assim: tu não tem nada que me dizer, que me traga alguma esperança? Ele vai dizer: tenho. E vai começar a derramar aquilo que está depositado pelo Espírito no seu coração. E o mesmo Espírito que guardou a fidelidade dessa palavra vai fazer essa palavra se tornar vida para os outros, vai fazer ela tomar curso livre na vida dos outros, das pessoas que estão ao nosso redor. Não é a nossa palavra, irmão, não é o que nós falamos sobre as coisas, é o que Deus disse. Nós estamos falando o que Deus disse. Qual é a resposta que nós damos a Deus sobre esse assunto? Nós devemos acolher a palavra de Deus. Nós devemos acolher, não é que ela seja um chicote para as suas costas, irmão. Acolha com mansidão a correção que vem do Senhor. E mude de vida. Mude a sua relação com a palavra de Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua capacidade intelectual. Isso é uma desculpa esfarrapada que você está dando para Deus. Comece pelo pouco. Comece pelo pouco. Aguardar. Amém? Tornai-vos, pois, verso 22, praticantes. Esse é outro segredo, irmão. Um irmão do passado dizia que o melhor comentário da Bíblia é obedecer. Você quer conhecer a Bíblia? Obedeça a Bíblia. O melhor comentário bíblico é obedecer, é praticar. Porque se nós não praticamos, irmãos, nós somos ouvintes, enganando a nós mesmos. E você pode passar 50 anos enganando você mesmo. Você pode passar outros 40 anos reunindo entre os irmãos e enganando a você mesmo, se a palavra não tem curso livre na sua vida, se você não pratica a palavra, se você conhece o que deve fazer e não faz. Tiago diz que você está pecando por omissão. E você conhece a palavra? Pratique a palavra. Senão você é como alguém, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que faz o quê? Contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla,
e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Isso é uma lição tipicamente judaica. Tiago está ensinando para nós assim: vocês devem ter a palavra em vós, e vocês devem estar na palavra, praticando a palavra. Senão, esta palavra, que é como um espelho que mostra a sua miséria, não produz fruto na sua e na minha vida, tem pouca duração. Você sai e logo você se esquece daquilo que ouviu. Não é assim, irmãos, conosco? Quantos de nós nos lembramos da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado conosco, quando abrimos as Escrituras e saímos de perto dela, porque não guardamos no nosso coração? Nós não temos, irmãos, aonde ir na nossa mente buscar esse livro, aonde ir na biblioteca do nosso cérebro buscar esse livro, porque nós não o temos na nossa mente, nós não o temos no nosso coração. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Então nós temos que fazer um compartimento assim na nossa jaqueta, um pouco maior que o nosso celular, desse tamanho pelo menos, para levar ele junto, até que não precise tanto carregá-lo, porque ele já vai estar aqui dentro do nosso coração. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, primeiro, não somente seja ouvinte, mas praticante da palavra. E continua dizendo o texto: mas aquele, verso 25, que considera, que reflete, que pensa, este atenta à lei perfeita, à lei da liberdade, e nela persevera. Considera e persevera. Considera e continua considerando. É uma péssima notícia para os imediatistas, não é? Você vai levar a vida inteira e mais um pouco para estudar a Bíblia. E se você não começou ainda, comece logo, irmão. Comece logo, irmã. Porque é a vida inteira e você não vai conseguir estudá-la toda. Então comece logo. Comece a guardar a palavra de Deus no seu coração. Se esforce, faça cartinhas, leva para onde você estiver com a palavra de Deus. Você olha para a cartinha, como a gente fazia antigamente, e tenta recitar o versículo e não consegue, você olha para ela de novo, e na 10ª vez, na 20ª, você vai conseguir guardar a palavra no seu coração. Eu armazenei a palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Essa palavra, irmão, tem que ter a mesma preciosidade que tem para aquele que a falou, para você e para mim. Amém? Seja uma boa terra. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Salmo 119:11. Armazenei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E agora, finalizando, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Salmo 119. Esse salmo de 176 versículos, que exalta a palavra de Deus, dividido em 22 sessões de 8 versículos, cada uma mostrando o trabalhar de Deus no homem, o que é a palavra de Deus, como deve ser o homem no qual a palavra de Deus habita e como entender a palavra de Deus. Tudo está descrito nesse salmo. O que é a palavra de Deus? Exaltada, mais elevada do que os céus. Como deve ser o homem onde a palavra de Deus habita? Isso fala de cruz, de renúncia, de transformação.
e também como entendê-la. E eu gostaria de mostrar para os irmãos a primeira coisa aqui. No verso 2 diz assim: bem-aventurados os que guardam os teus testemunhos e o buscam de todo o coração. Há muitas palavras por trás das palavras que você lê, como guardar, por exemplo. A palavra guardar na sua Bíblia no verso 11 é uma, a palavra guardar no verso 2 é outra, a palavra guardar no verso 60 é outra. São palavras diferentes e são muito interessantes. Essa primeira, ela dá a ideia, irmãos, de como um cachorro, é usada para descrever como um cachorro que fareja ardentemente algo, que busca algo. É interessante porque talvez você pense que esse guardar era assim: não, eu vou guardar bem a minha Bíblia aqui, eu tenho que proteger ela, né? Deus o livre, se alguém, né? Ou, não, mas podia você pensar que depois que eu depositei ela no meu coração, então, agora eu aguardo. Mas essa palavra aí, irmãos, ela diz respeito a investigar, a indagar, a perguntar, a procurar ansiosa e diligentemente. É usada para descrever um cachorro que fareja, que procura, que busca. E a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que procuram saber. É isso que está dizendo aqui. Os que investigam, os que buscam diligentemente, os que farejam, os que investigam, estes são bem-aventurados. E o buscam, agora você entende o resto do versículo. Bem-aventurados os que guardam, ou que procuram por suas prescrições ou testemunhos, e o buscam de todo o coração. Então comece hoje a fazer isso, irmão. Investigue, procure, busque, como alguém que fareja pela verdade, ansioso por encontrar. Quando você solta um cachorro para encontrar aquilo que você deu para ele farejar, você já viu que situação que é? Que tem que segurar ele forte assim pela corrente, porque se você soltar ele, se o negócio está a 2 quilômetros de distância, o que vai acontecer? Ele vai sair correndo, ansioso, ele já achou, ele conhece o cheiro, ele vai buscar por, ele vai investigar, ele vai procurar. Amém? E quando ele achar, ele vai guardar. Aí você tem o verso 11. E quando ele achar e guardar, aí tem mais uma etapa, que é outra palavra que está descrita no verso 60, por exemplo. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Já é outra palavra, irmãos. Essa palavra diz respeito a vigiar como um guarda, para que ninguém roube aquilo que está sendo guardado. Aí você entende o processo de Deus. Você quer guardar a palavra no seu coração, irmão? Amém? Quem deseja guardar a palavra no coração? Acolha a palavra com mansidão. Amém? Investigue, procure, como alguém que está farejando por alguma coisa. E, a hora que você encontrar, armazene ela no seu coração. E não deixe que o inimigo a roube. Vigie sobre ela, para que o inimigo não roube a palavra. Como é que você vigia, irmão? Você vigia lembrando, recitando, memorizando, não permitindo que esqueça, tendo ela sempre diante dos teus olhos.
Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vigiar aqui neste texto, irmão, é exatamente isso. Guardar com muita diligência para que ninguém a roube. Então você investiga, você armazena e você guarda a palavra. Amém? Aí você pode orar como está no verso 34. Salmo 119, verso 34. Você já orou assim, irmão? Essa é uma oração do salmista. Senhor, dá-me entendimento, e eu investigarei a tua lei, e de todo o coração aguardarei, vigiarei sobre ela. Você tem duas palavras aqui, eu gostaria de deixar claro para os irmãos. Dá-me entendimento, ó Deus, e eu investigarei a tua palavra. E não só a investigarei, de todo o meu coração, e aí você tem cumprirei, e aguardarei. Diligentemente vigiarei sobre ela, para que ela não se perca do meu coração, para que o inimigo não roube, para que a dificuldade não a leve, para que nenhum demônio como uma ave do céu a arrebate e faça com que ela se torne frutífera. Amém, irmãos? E aí os irmãos vão ler 5 vezes o salmista, que conhece bem a palavra de Deus, orando ao Senhor. Por exemplo, verso 25: Senhor, eu tenho a tua palavra, a minha alma está apegada ao pó. Foi a palavra que fez dele assim, irmãos, um homem humilde, que é como o pó da terra. E ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra, me dá vida conforme a tua palavra. Os irmãos estão entendendo, irmãos, a nossa resposta ao Deus que nos deixou as Escrituras? Senhor, vivifica-me pela tua palavra. Aí você pensa, fica esperando cair, né, uma bola do céu com a palavra escrita, né? Daí você desembaralhar assim, está aqui a palavra de Deus. Não, o Senhor vivifica a palavra que está dentro do nosso coração. E 5 vezes o salmista vai orar assim: vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 37, vivifica-me no teu caminho. Verso 40, vivifica-me por tua justiça. Verso 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia. Verso 107, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Me dá vida, Senhor, me dá entendimento, Senhor, me traz compreensão viva da tua palavra, Senhor, a palavra que eu armazenei no meu coração, Senhor. Vivifica a tua palavra. E encerrando, irmãos, verso 130. Verso 130 diz assim: a exposição das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. Eu gostaria de dizer para os irmãos, que se você tem sido negligente com quando a palavra de Deus está sendo pregada, não faça mais isso, irmão. Não lide com a palavra de Deus de forma negligente. A iluminação da parte de Deus, a revelação da parte de Deus, vem pela exposição das Escrituras. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? A exposição das tuas palavras ilumina a alma. É através da exposição da palavra de Deus que o Espírito Santo traz iluminação ao coração do homem. Amém, irmãos? Acolha com mansidão a palavra. Obedeça a palavra. Seja um praticante da palavra. Considere a palavra. Permaneça na palavra. Memorize as Escrituras.
guarde-as no seu coração. A Bíblia diz assim que os jovens que eram fortes em 1 João já haviam vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanecia neles, e por isso eles eram fortes. Nós estamos lutando contra pecadinhos ainda, irmãos, porque nós não temos a palavra habitando em nós ricamente. Nós temos lutas de diversos tipos em nossos relacionamentos, porque nós não temos visto o poder transformador e renovador da palavra de Deus. Este poder, irmãos, é o que dá vida, o que ilumina, o que resplandece no nosso coração. É o Deus que disse: haja luz, e houve luz. E esta palavra que você tem nas suas mãos é a palavra do Deus que disse. Amém? Esse é o mecanismo do Espírito Santo, irmãos. É por ele que o Espírito Santo vai trazer vida ao seu coração. Não brinque com Deus, irmão. Ouça a correção do Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso é uma coisa muito séria. Nós só nos tornaremos discípulos se a palavra de Deus permanecer em nós. E quem sabe eu não esbarre em você semana que vem e pergunte o que você está lendo, o que você está decorando, o que você está armazenando, com o que você está ocupando o seu tempo. Nós não estamos de brincadeira com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sérias, irmãos. São espírito e vida. Amém? Eu não estou falando de você ficar um lunático que fica decorando e não praticando. Veja bem que nós estamos falando algo bem coerente, bem claro. Nós estamos falando que é o Espírito Santo que produz, através desta palavra, a realidade no nosso coração. Mas nós não podemos ignorar o mecanismo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se você ignorar, depois não adianta você dizer para Deus: ó Senhor, quantas lutas, e lutas nós sempre teremos, irmãos. O Senhor nos prometeu muitas lutas, amém? Muitas dificuldades. Ninguém está aqui pregando prosperidade para você. Habite com riqueza em nós a palavra de Cristo. A nossa riqueza seja a palavra de Cristo. O salmista diz que são mais desejosos do que o ouro e o destilar dos favos, e de que muito ouro refinado é a palavra de Deus. Então que nós possamos, irmãos, armazenar a palavra de Deus no nosso coração, ter reverência diante da palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. O Senhor nos ajude, irmãos, a guardar a sua palavra no nosso coração. Saiba que o Senhor é que te dá a capacidade. Só não faça planos acima do comum. Comece com um versículo, irmão. Leve ele consigo por onde você for. Quando ele estiver depositado no seu coração, então você continua com outro. E depois você me conta quando você conseguir armazenar num dia 10, 12 versículos, daqui a algum tempo. E aí você vai experimentar na prática se o que eu estou dizendo da parte de Deus é mentira ou não. Comece com um só. Amém? Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Nós sabemos que verdadeiramente ela é a verdade, e nós nos submetemos a ela, Senhor. Nós não temos nada o que te oferecer, e o Senhor nos deu tanta riqueza para nos alimentarmos. Nós sabemos que nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda a palavra que sai da tua boca.
Ajuda-nos realmente a ocupar nosso tempo com aquilo que produz vida, Senhor. Parar de estarmos ocupados com coisas que não fazem sentido. Liberta-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua palavra, para darmos muito fruto. Nos ajuda para que a Tua palavra permaneça em nós ricamente, a palavra de Cristo, e que a Tua palavra tenha em nós livre curso e seja glorificada, porque com ela, como um rio, leva a Tua vida, Senhor, e Teu Espírito, e a realidade que transforma a vida das pessoas ao nosso redor. Por isso nós sabemos que toda essa obra pelo Teu Espírito usa esse mecanismo dado por Ti, soprado pela Tua boca, inspirado pelo Teu Santo Espírito. E nós nos submetemos a ela, Senhor, em nome de Jesus, para que ela possa esquadrinhar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mau e nos conduzir pelo caminho eterno, o caminho dos Teus preceitos, o caminho dos Teus mandamentos, o caminho da Tua lei, dos Teus estatutos, dos Teus decretos, o caminho dos Teus juízos, para que possamos nos deleitar na Tua presença até que o Senhor venha, Senhor, e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.